Olá, vamos dar continuidade aos estudos de língua portuguesa? O conteúdo deste vídeo está no capítulo 2. Vamos brincar com as palavras. Observe a imagem que está na página 22. O que você percebe? Essa imagem representa uma apresentação cultural. Por falar em apresentação cultural, quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que é sarau? Sarau é justamente a reunião de pessoas para esse tipo de apresentação cultural, como recitar um poema, contar histórias, ou fazer coreografias, danças, ou até mesmo apresentações musicais. Agora que você sabe o que é sarau, você se lembra de já ter participado de algum evento como esse? E você se recorda de já ter ouvido alguém declamar um poema? Por falar em cultura, na página 23 nós vamos estudar um pouquinho sobre um tipo de cultura, que é a literatura de cordel. Essa literatura é muito famosa na região do Nordeste, aqui do Brasil. É um tipo de texto que sempre tem rimas e que é escrita em versos, ou seja, em formato de poema. Nesse tipo de texto, é possível brincar com as palavras e com os diferentes temas. E como é um texto muito famoso na região do Nordeste, é também um texto antigo, mas que até os dias atuais é possível encontrar para compra em praças e eventos culturais e abertos. Na página 23 tem um exemplo desse tipo de texto, que se chama A Menina que Não Queria Ser Princesa. Convido você a ler essa literatura de cordel para avançarmos no nosso conteúdo. Como você percebeu, esse é um exemplo de texto escrito em versos. Você se recorda o que são versos? O verso é cada linha de um poema. E cada linha também pode formar estrofes, que são os conjuntos de versos. São duas características muito importantes de um texto em formato de poema. Agora que você já relembrou sobre a estrutura do poema, leia novamente o texto para responder as perguntas que estão na página 24 e na página 25. Ainda falando sobre poema, a página 26 traz outros formatos, que não é só no estilo de literatura de cordel. Observe, veja que tem um poema em formato de flor. Muito curioso, né? Se chama A Primavera Endoideceu. E para você ler esse poema, você tem que até balançar a cabeça para conseguir acompanhar a flor. Isso se chama poesia visual, ou seja, quando a gente combina as palavras com as imagens. Então, a imagem também transmite uma mensagem. O formato da imagem também tem relação com o que está escrito. Outro exemplo de poema é o poema com apenas 3 versos, ou seja, são 3 linhas que já contam toda a história dentro desse poema. Ali na página 26 tem 2 exemplos também. Parece estranho ser mais difícil sair que entrar no banho. Temos um poema de 3 versos. Eu sou assim, gosto muito mais de quem gosta de mim. Mais um poema com 3 versos. Esses poemas que têm 3 versos são chamados de haikais. É um tipo de poema que surgiu lá no Japão e é muito famoso até hoje. Como você já conheceu mais 2 estilos de poema, já pode responder às atividades da página 27 e da página 28. Depois dos exercícios, na página 28, tem uma informação sobre um outro tipo de texto, que é o dicionário. Você sabe o que é um dicionário? Já viu um dicionário de perto? Já pegou um dicionário? O dicionário é um tipo de livro que apresenta todas as palavras da nossa língua portuguesa e os significados dessas palavras. Então, se você quiser descobrir qual é o significado da palavra amor, basta abrir o dicionário e procurar por ordem alfabética onde está a palavra amor e ver qual é o seu significado. Hoje em dia, inclusive, é possível até ter um dicionário virtual, baixar um aplicativo no celular, por exemplo, ou na própria internet. Não precisa ter só em versão de livro. Para exercitar sobre o dicionário, faça os exercícios da página 29. Também na página 29 nós temos um outro conteúdo, que é o jogral. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar? O jogral foi muito famoso antigamente, quando as pessoas mais pobres faziam apresentações de entretenimento em praças públicas ou nos palácios que existiam. Essa era uma forma que eles tinham para sobreviver, para arrecadar dinheiro pelo que eles faziam. Essas apresentações envolviam música ou dança, ou literatura, ou mágica, enfim, apresentações culturais. E esses personagens também ficaram conhecidos mais tarde como os bobos da corte, que é como a imagem que está sendo mostrada ali na página 29. E na página 30, é possível
saber que na cultura popular de hoje, a palavra jogral ganhou outros significados, diferentes do que era antigamente. Hoje, jogral é uma forma de apresentar a leitura de textos como um coral. Só que ao invés de cantar, os versos são falados, com ordem, com ritmo, com entonação. Ou seja, é um jeito de declamar os poemas que nós lemos. E por falar em declamação, na página 30 está convidando você a ensaiar uma declamação do poema A Menina que Não Queria Ser Princesa. Que tal? Tem todas as instruções ali. Na página 31, nós temos outro texto, que é a história da Malala. Você já ouviu falar nela? Ela foi uma menina muito importante que lutou pelos seus direitos como menina, como mulher. E é um pouco parecido com a história da menina que não queria ser princesa, que você já leu. Faça a leitura desse texto para entender melhor sobre o que nós estamos falando e depois responda as questões que estão ali de interpretação. Para finalizarmos o capítulo, você vai escrever um poema de cordel inspirado nas histórias das meninas que você leu, da Malala e da menina que não queria ser princesa. Todas as instruções estão na página 32. Lembre-se que um poema ele é separado em versos, em linhas e em estrofes, que são conjuntos de versos. Não se esqueça também de usar rimas, de usar palavras que rimam entre si. E, claro, dar um título para o poema e apresentar os elementos que tenham relação com o assunto, que são os direitos das mulheres. Por fim, na página 33, tem algumas indicações de livros sobre poemas que vocês podem ler. E depois, alguns exercícios na página 34 para relembrar tudo que nós vimos até aqui. Nos vemos em breve. Tchau!